Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, os internautas, público presente. O meu final de semana foi um pouco diferente do habitual e atendendo a solicitação de muitos sambentenses, até em função das chuvas ocorridas no sábado à tarde e sábado à noite. Então tinha alguns eventos até que eu pretendia me fazer presente, e outros que eu fui convidado, mas acabei dedicando o meu domingo antecipando alguns assuntos também que estavam agendados para hoje, para ouvir a comunidade. E eu inicio aqui com a questão, por exemplo, fui chamado no loteamento alpestre, onde a situação estava bastante séria lá no sábado à noite. Até eu tinha feito uma indicação até no início do mês, me referindo a algumas situações as quais eu vou abordar nesse momento. E teve algumas situações delicadas lá onde, no mesmo momento, existia 5 carros encalhados, teve uma menina que acabou caindo de moto, o ônibus no domingo de manhã teve que deixar os passageiros no início da subida. Eu até já tenho a informação também que as providências foram tomadas hoje, mas a questão é que o pessoal de lá entrou em contato com a Defesa Civil, que não seria de repente, para a Defesa Civil resolver a situação, mas o contato, a Secretaria de Obras não tem o plantão, como não tinha quando fui secretário também, mas sempre que ocorresse uma situação emergente, aí eram mantidos contatos ou com o diretor, com o secretário, e acabava sendo tomadas providências, chamando um operador ou um motorista para que o problema fosse solucionado. E não sei, no final da tarde de ontem, daí deve ter ocorrido talvez mais alguns problemas, a chuva foi bastante forte, mas não chegaram essas informações até mim. Ali existe um outro problema também, inclusive apresentei uma indicação hoje para que fosse atendido. Existe uma tubulação que a princípio é suficiente nas laterais da Francisco Eckstein, até é suficiente para captar as águas que ali escorrem, só que o problema é que todas as bocas de lobo estão obstruídas. Até temos algumas fotos aí, eu não reparei se passou as fotos aí da situação da rua também, mas todas as bocas de lobos estão obstruídas, e a caixa, inclusive, numa situação ali, ela tá rompida, não adianta, já foi colocado lá material aterrado, mas em função desse rompimento que ela tem numa das laterais, acaba corroendo e levando todo esse material embora, e em função do não funcionamento das bocas de lobo, acaba corroendo a via, porque ela não vai absorvendo as águas de forma intercalada, e acaba acontecendo essas situações, rompendo ou corroendo a própria via. Então é uma situação assim que eu trago esse fato por solicitação dos moradores, e até por essa questão do detalhe aí do pessoal. Como disse, na minha época também não existia pessoal de plantão, mas que ficasse alguém de sobreaviso para atender essas situações. Uma outra situação também que trago aqui, eu sei que o espaço lá, mas também solicitação do pessoal que utiliza o espaço ali nas saídas e no início da escola, uma situação na escola Lúcia Tchek, na Vila Centenário, na Coab Nova, no caso no bairro Brasília, né? E que na semana passada foi pintado as faixas, e ficou, de certa forma, difícil para o pessoal que utiliza ali a questão do tempo para deixar ou pegar as crianças. Então foram feitas algumas vagas ali para Tupic, que até entendo que é necessário. Segundo informação, atendendo até determinado por um diretor, atendendo mais a questão de um tupiqueiro amigo,
E a rua aí ela não é muito movimentada, é final de rua, então acho que alguma medida pode ser tomada para que não se crie esse desconforto, digamos assim, do pessoal que ali vai para levar e buscar as crianças da escola. Outra situação, também apresentei uma indicação a respeito das roçadas em diversos pontos do bairro Cruzeiro, mas especificamente aos entornos do Salão Cruzeiro, da antiga Imocol. Ali existe o depósito dos carros que são apreendidos e, como não é um comércio que não depende de uma fachada bonita, então, mesmo que seja a responsabilidade da empresa de fazer esse trabalho, essa manutenção, essa roçada, porque ela afeta as calçadas, a calçada quebrada, então acaba nascendo mato, mas isso não tem ocorrido por parte da empresa. Ou, de repente, ocorreu, mas num tempo muito distante. Hoje é a situação que lá se encontra. Eu, no dia que fiz a indicação pedindo a roçada, até observei que a empresa fez a roçada na parte que corresponde a ela, mas já o mato também já cresceu, então hoje não faz diferença o trabalho que eles fizeram. Então precisava que fosse cobrado isso com mais frequência. Vamos aproveitar, acho que temos um tempinho ali, a situação também que eu apresentei aqui, uma indicação da questão da Rua Papanduva. Então, hoje, eu apresento aqui as fotos para que realmente chegue ao conhecimento de vocês, demais vereadores, para que principalmente os vereadores da base governista, para que alguma providência fosse tomada, como sugeri na outra manifestação minha, que se não há a necessidade de se cobrar da empresa responsável pela pavimentação, mas caso não faça, há a necessidade de que a prefeitura mesmo faça. O meu tempo está esgotando, eu teria outros assuntos, eu vou me manifestar, inclusive, a respeito da Nereu Ramos também numa próxima ocasião, mas eu quero encerrar e quero fazer um agradecimento ao vereador Marcos Redlich. Levantei um assunto aqui na sessão do dia 1º e prontamente buscou as informações e a situação hoje se encontra resolvida, pelo menos a questão da Elia Lutz. Então, fico agradecido pela atenção dispensada. Seria isso, então, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Antes de encerrar, nós queremos agradecer a presença de todos que nos acompanharam, né? Todas as pessoas que, com suas presenças, os internautas, a imprensa que sempre nos prestigia. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 20 de fevereiro, às 19 horas. E encerro esta. Está encerrada a sessão.